Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Este momento histórico completa este ano 200 anos. O Brasil se torna independente de Portugal e passa a ser uma nação. Um ato corajoso realizado por um português de coração brasileiro, Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, ou Pedro I no Brasil, ou Pedro IV em Portugal. Ele foi um líder político polêmico e controvertido, mas principalmente comprometido com a liberdade. Tanto assim que é um símbolo da própria liberdade, tanto no Brasil como em Portugal. Um espírito que hoje divide seu invólucro carnal entre as duas nações irmãs. No Brasil, repousa seus restos mortais em São Paulo, e em Portugal repousa o seu coração numa redoma de cristal guardada na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, a qual ele libertou depois de uma luta sangrenta com seu irmão Dom Miguel. Somente um homem de paixões intensas, como Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança, pôde proporcionar ao povo brasileiro e também a Portugal. Pedro, que separou o Brasil de Portugal, hoje une as duas nações irmãs com o seu coração, que estará no Brasil este ano nas comemorações dos 200 anos de nossa independência. Nada nos vale se não tivermos liberdade, e o significado do coração de Dom Pedro é exatamente o significado da liberdade. Eu creio que para Dom Pedro também a cidade do Porto tinha significado da liberdade, porque ele conheceu bem a cidade e viu como a cidade se bateu com ele por ela. A condição e a tradição é que seja o Presidente da Câmara a guardar as chaves, estão guardadas sempre no meu gabinete, e sou eu que posso abrir a urna. Num tempo em que a liberdade está ameaçada, em que nós percebemos que vamos ter que lutar por ela, e não vale a pena tentarmos relativizar aquilo que está a suceder na Europa, é muito importante que também recordemos estes tempos em que a cidade se bateu e os cidadãos da cidade se bateram e foram cercados e passaram por terríveis tempos, exatamente pelo valor de uma liberdade que podiam ter abandonado nessa altura. E nessa altura as pessoas não desertaram, nem relativizaram, disseram o que queriam, e creio que aqui também interpretamos os sentimentos dos cidadãos do Porto relativamente ao aquilo que foi um massacre que sucedeu ontem em Paris. Para sabermos mais sobre esta linda história de nosso primeiro imperador e proclamador da independência, a equipe do Circuito Mundo foi à cidade do Porto, em Portugal, entrevistar o doutor e pesquisador Francisco Ribeiro da Silva, doutor catedrático da Universidade do Porto. Bem, estamos aqui na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, com o professor Francisco Ribeiro da Silva, que é membro da Universidade do Porto e também integrante do Instituto Geográfico do Estado de São Paulo e de Minas Gerais. E nós estamos aqui ao fundo, no lugar onde está guardado o coração de Pedro I ou Pedro IV de Portugal,
ou Duque de Bragança, ou Rei Soldado, como é conhecido, né, doutor? Doutor, eu queria que você me explicasse primeiro, esta igreja, qual é a data dela, quem criou ela, e depois vamos conversar sobre o Coração de Pedro. Muito bem. Antes de mais, esta igreja é dos meados do século XVIII, o início da construção, mas prolongou-se por muito tempo, porque a construção foi feita por administração direta, quer dizer que se faziam obras quando havia dinheiro. A primeira grande parte das obras foi feita em tempo do fundador, que é um brasileiro, natural de São Paulo, cujo nome é Ângelo Siqueira. Era padre, tinha outro irmão padre, e era descendente de uma família de cristãos novos. A avó dele, Dona Esperança da Mota, era uma cristã nova, e ele, quando se ordenou padre, teve problemas por impedimento de limpeza de sangue, isto é, sendo sangue judeu, não poderia ser ordenado padre, mas ele conseguiu dar a volta e provou que no século XVII a família já não tinha mistura de sangue, estava uma família limpa, chamada estado de limpeza de sangue, que é uma coisa muito difícil de perceber para nós, pessoas do século XXI, mas que existia um impedimento para acesso a muitos cargos. Quem era judeu não podia ser judeu, ou mouro, ou africano, essas coisas. E aí, o Dom Pedro, nesse aspecto, foi um homem muito inteligente, dizia assim: vocês pensam que o meu sangue é diferente dos negros? Não é, é igual. São Pedro já dizia isto, Dom Pedro, o vosso imperador. É importante sabermos isto, porque era uma pessoa que tinha os seus defeitos, como toda a gente tem, mas tinha ideias muito importantes e muito precoces e muito modernas para a época. Bem, mas continuando a falar sobre a origem da igreja, ela foi fundada por um padre paulista que veio visitar o rei Dom José e veio fazer outra coisa. Diz que vinha difundir o culto a Nossa Senhora da Lapa. O culto a Nossa Senhora da Lapa começou em Portugal, em Sernancelho, e os jesuítas levaram-no para o Brasil. E no Brasil o padre Ângelo Siqueira recuperou e veio ensinar a Portugal que Nossa Senhora da Lapa existia e que era preciso ser lembrada. E fez esta igreja, que começou por pregar, e pregava, era um homem que tinha muito dom da palavra, falava muito bem, atraía as multidões, e começou por fazer uma pequena capela, chamada Capela Nossa Senhora da Lapa das Confissões, porque naquela altura quem roubava podia confessar-se de maneira discreta. Ele arranjou maneira de ter um confessionário que ninguém via e podia restituir os bens roubados. Claro, eram pequenas coisas. Para roubar muita coisa, como hoje às vezes se faz por aí, não havia padre que conseguisse convencer as pessoas a... Mas ele conseguia isso e por isso se chamou Capela Nossa Senhora da Lapa das Confissões, precisamente por isso. Mas depois o povo era muito e começou a fazer uma igreja grandiosa. Houve 3 projetos, o arquiteto o arquiteto chamado Seixas, foi um arquiteto de muito renome, que viveu no Porto nessa altura e que fez outras igrejas. Esta igreja é uma igreja de estilo rococó, muito de barroco. Se olharmos todos para aquelas verdadeiras obras de arte em granito, é uma maravilha como é que a mão da pessoa conseguia fazer estas maravilhas que se veem por aí fora. E isso fez-se, toda a igreja bonita, enorme. Durante muito tempo foi a maior igreja de Porto, agora já não é, há outras. E portanto isto foi obra de um paulista. E eu insisto nisto porque esta igreja, para mim e para muita gente, é a igreja mais brasileira. E esta relação do Porto com o Brasil é forte. Para mim é não só de Porto como de Portugal. Porquê? Porque foi fundada por um brasileiro que viveu aqui até, ele chegou a 1754, chegou ao Porto em 54, no final do ano. Em 1766, 67, 68, por aí, não sabemos bem ao certo, voltou para o Brasil. Em 1776 morreu e está sepultado na Igreja da Lapa do Rio de Janeiro. E, portanto, é uma pessoa que liga o Brasil a Portugal. Depois, os grandes benfeitores desta igreja, da Irmandade, foram portugueses que se instalaram no Brasil e recuperaram, são verdadeiros torra-viagem, tiveram sucesso e ofereceram muitas coisas, muito dinheiro à Irmandade e à Igreja.
Depois, porque o hospital foi feito no século XX, é feito com o dinheiro oferecido por uma senhora nascida no Maranhão, chamada Luzia Joaquina Bruce. Que vimos lá Vimos o retrato dela. O retrato dela lá. Uma senhora, ela era um bocadinho mestiça. Nós vemos, não naquele retrato, mas um que temos na Misericórdia, o cabelo é um bocadinho mais carapinha do que aquele que está ali. E ela vivia com outra pessoa? Aos 16 anos, o João António Lima apaixonou-se por ela, não puderam casar porque ele era desquitado, mas viveram sempre como marido e mulher. E quando se fez o hospital, em 1904, a inauguração, vem no Jornal de Notícias, e o Jornal de Notícias diz marido e mulher, portanto, trata-os como marido e mulher e não de outra maneira. Portanto, foram verdadeiramente um casal sem filhos, uma história interessante, que não vale a pena para aqui, porque não estamos aqui o dia todo. Bom, depois a igreja desenvolveu-se e além disso, houve o dinheiro para a igreja, já disse, foi de portugueses residentes no Brasil. Há outra coisa importante, que o colégio fundado pelo Padre Antes Siqueira foi um bom colégio que acolheu gente importante como essa de Queiroz, fui aqui aluno, mas o que eu quero destacar é que entre 1820, a Revolução do Porto, e 1832, até ao Cerco do Porto, uma grande percentagem dos alunos do colégio eram brasileiros. Já brasileiros, porque o Brasil foi independente desde 1822. Logo, eram alunos já brasileiros. Portanto, este colégio também albergou alunos brasileiros, que estavam na Universidade de Coimbra, faziam aqui os preparatórios, iam para a Universidade de Coimbra e depois regressavam ao Brasil. Por outro lado, e a grande razão é o coração de Dom Pedro que está aqui nesta igreja. O Dom Pedro, como é sabido, é uma pessoa importantíssima na independência do Brasil. Eu acho que, como historiador, acho que o Brasil é um país fantástico, enorme, e o facto de não se ter esfrangalhado em várias repúblicas foi porque a monarquia, de alguma forma, era um ponto de referência e foi um ponto de convergência. E, portanto, Pedro foi fundamental nessa geopolítica de manter o Brasil unido. E ao ter coragem para resistir às cortes portuguesas que diziam que ele devia regressar imediatamente a Lisboa e ir para a Europa estudar mais e tal, e ele disse, eu fico. Ele estava verificado, eu fico, não vou para Portugal. Depois, isto foi em janeiro de 1922, depois, em setembro, ele, no Ipiranga, faz aquela grito de... Proclamou a independência. Independência ou morte. Um slogan que ficou inesquecível. Depois, em dezembro de 1922, é proclamado imperador do Brasil e defensor perpétuo do Brasil. Mas é uma figura mais importante no Brasil do que em Portugal, nesse aspecto, embora em Portugal ele seja muito importante. Porquê? Porque foi o grande restaurador da liberdade política. Isto é, nós vivíamos até 1920 num regime de absolutismo em que os cidadãos eram poucos, os cidadãos, quer dizer, as pessoas que gozavam de plenos direitos, os cidadãos, esses eram poucos. Na cidade do Porto eu calculei que não haveria mais 7% de cidadãos, o resto eram súbditos, pura e simplesmente. Portanto, o súbdito tinha que obedecer, tinha poucos direitos, e o que Dom Pedro fez ao entregar a Portugal a Carta Constitucional, e antes disso, ao fazer-se a Constituição de 1922, declarou-se que todos os homens são iguais perante a lei, são iguais entre si, e têm os mesmos direitos. E portanto, não há mais os de primeira e os de segunda. Este é um projeto que ainda hoje é preciso ser referido, porque continuamos a ter... Destacado nessa nova política que ele trouxe para o Portugal. E continuamos a ter necessidade de nos falarem nisto, na liberdade. A liberdade é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. E ele trouxe a liberdade política, mas também a liberdade de consciência, a liberdade das opções individuais, a liberdade que é a coisa mais sagrada que um ser humano tem, e o Dom Pedro foi importante nesse aspecto. Não foi sozinho, mas foi importante nesse aspecto, e a Carta Constitucional, de certo modo, garante essas liberdades.
Infelizmente estamos chegando, Alteza. Já estamos na colina do Ipiranga. Da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque em resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Trouxe para Portugal uns princípios políticos de liberdade, novos princípios políticos de igualdade também social. Isso mudou nessa época, porque ele veio lutar contra o irmão Miguel, que era absolutista. A luta contra o irmão é outra coisa. Nós temos que partir da Revolução de 24 de agosto de 1820, que se fez aqui atrás, na Praça da República, que fica aqui a 200 metros. E essa revolução é que instaurou, de facto, os princípios da liberdade. O importante aqui, o Dom Pedro estava no Brasil, portanto não participou diretamente nessa revolução, mas ele era adepto, portanto apoiou imediatamente a revolução, ele e outros. O pai era menos avançado. Dom João VI. Dom João VI foi-se convertendo a pouco e pouco às novas ideias. Já a mãe era absolutista. Já a mãe era absolutista, Dona Carlota Joaquina, mas ele ainda no Brasil gerou as bases da Constituição. E, portanto, as bases da Constituição, aqueles princípios básicos de que iam depois prevalecer na Constituição de 1822. Essa Constituição durou muito pouco tempo, porque em 1823 a corrente absolutista recupera e faz a Abrilhada e faz a Vila Francada e nessa altura o Dom Miguel, que estava a apoiar os coriféus dessas revoltas, acaba por ter que ir para fora do reino. O pai vai ter que o expulsar para a Áustria. E Dom Pedro estava no Brasil, entretanto era regente do Brasil, príncipe regente. Começa, de facto, todo aquele episódio da independência é com Dom Pedro. Porque ele receou, o Dom Pedro não tinha ideias imediatamente fixas, ele foi-se convertendo a pouco àquela realidade. E quando diz eu fico, em janeiro de 1922, foi o ponto de viragem. Ele até aí estava a hesitar se devia ficar, se devia ir para Portugal, porque o pai também dizia para ele ir, etc. Mas o pai disse-lhe uma coisa importante, antes de sair: Pedro, isto pode correr mal, vai haver aqui revoluções, se isto há de ir para outros, não deixes de ir, põe tu à frente desses Já havia ali um conselho de que ele colocasse a coroa sobre a cabeça dele. Exatamente, porque em 1817 há uma grande revolução pernambucana, que foi muito importante, que foi esmagada, mas em todo caso não basta haver esses movimentos. Era a tendência que havia na América Latina, porque, repare, na América Espanhola. Na América em geral, porque os Estados Unidos da América são independentes desde o século XVIII. E depois a América Argentina, outros países começam a ser independentes
no princípio do século XIX. Portanto, o Brasil não ia ficar à parte. Portanto, esse movimento era irreversível. Foi pena é que nós em Portugal, as cortes, enfim, não percebessem bem isso. Mas nas cortes, estou a estudar isso neste momento, havia quem tivesse ideias claríssimas que era preciso deixar o Brasil ser independente. Eu estou a estudar isso neste momento. Havia gente, simplesmente não venceram, mas dentro do próprio Parlamento português era errado pensar-se que todos eram contra a independência do Brasil. Não. Havia gente que... E havia, segundo alguns historiadores, havia até uma tendência, ou seja, Dom João VI também pensava em voltar até o Brasil. Sim, ele gostou muito do Brasil. Ele queria até que ele gostou muito do Brasil. Lá. Ele gostou do Brasil. Ele não queria, na verdade, que se separe. Ele regressou, de certo modo, quase obrigado. Porque ele sentia-se bem, andava-se bem naquele clima. Sim, ele viu a força de volta. Gostou-lhe muito vir. Aliás, até por esse aspecto era irreversível a independência do Brasil, porque o Dom João VI em 1815 juntou os reinos unidos, Portugal e Brasil, e Algarve. Portanto, desde 1815 o Brasil já é um país. E a sede do governo do Império era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, exatamente. O período foi o Rio de Janeiro. Portanto, isso era uma ideia interessante. Aliás, em Portugal, o que pretendiam as cortes era que houvesse dois reinos unidos. Não era que o Brasil voltasse a colónia, acho eu. Mas embora houvesse... Dom João VI não tinha essa ideia, mas alguns portugueses queriam voltar a essa situação de colônia. Alguns queriam. Mas era irreversível. Lá no Parlamento. Historicamente era irreversível. Era irreversível. Eu acho que era inteligente. A colônia tem crescido tanto que não tinha como mais... Pois, estas coisas são irreversíveis e não vale a pena lutar contra esses movimentos. Então tem história. Como no século XX também, os movimentos emancipadistas na África eram irreversíveis. A verdade é isso. Não tinha como a força manter sobre o povo na opressão, não tinha. Professor Francisco, e aí Pedro doa o seu coração ao Porto. Por que ele doou o seu coração ao Porto? Qual era o sentimento que ele tinha por essa cidade? Isso, de facto, doar o coração, além de ser um gesto insólito, é um ato de grande amor, de grande dedicação. Porquê? Ele viveu no Porto durante 13 meses. Mas esses 13 meses foram intensíssimos. Dom Pedro, mais que uma vez, esteve para morrer porque ele não se esquivava de apanhar com balas. Naquele recontro da Ponte Ferreira, que foi um dos primeiros recontros fora de Porto entre liberais e miguelistas, ele teve a ponto de morrer, mas um soldado estava à frente dele, apanhou com a bala e ele foi poupado. Assim, eu vou ler em português, que é uma coisa muito interessante. Dom Pedro, Duque de Bragança, fundador da paz, doador e vingador das liberdades públicas, havendo por impulso da divindade e com a grandeza de alma aportado às praias de Porto, e tendo aí, pela força do exército que comandava e pela grande e quase incrível ajuda que lhe prestaram os portuenses, vingado ao mesmo tempo e com estas armas a Portugal, tanto do tirano que o oprimia, como de toda a sua facção, elegendo o Duque por isso mesmo, e ainda em vida, aquele lugar aonde tão magnanimamente expôs e que honrado deixarei em herança a meus filhos. Porto, 27 de julho de 1834, Dom Pedro, Duque de Bragança. Portanto, isto é um pouco na primeira pessoa, é como se fosse Dom Pedro a falar. E isto, de facto, exalta a colaboração dos portuenses e com precisidade a empatia que houve entre a cidade e o Dom Pedro. Instituto Histórico e Geográfico do Estado de São Paulo e de Minas Gerais, que nos deu essa verdadeira aula de história, falando da importância de Pedro para Portugal e para o Brasil. Professor, palavras finais são do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, gente, fica aí essa mensagem, né? Vamos lembrar Pedro como um herói. Um herói que foi. Menos se importar com a vida particular dele e mais com a atuação política. Teria os seus defeitos como toda a gente tem, mas é um herói e isso ninguém lhe pode tirar. Graças a ele temos um país unido e falando uma só língua. E, de certo modo, a vitória do liberalismo em mausoléu onde está guardado o coração de Pedro I do Brasil e também Pedro IV, Duque de Bragança, ou Rei Soldado de Portugal. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas.